E é isso aí, gente, já estamos de volta, né? Como prometido no começo do programa, hoje um dos nossos assuntos, um dos assuntos mais importantes, inclusive, a serem debatidos aqui, é a problemática envolvendo o Novembro Azul, né? Nós passamos do Outubro Rosa, que foi este evento internacional tão importante. Aqui na cidade teve ações tão importantes, tão pontuais. Novembro Azul, da mesma forma, né? Estamos chegando no final do mês, estamos chegando ao final de um mês dedicado, né, a uma discussão pontual, mas que envolve um problema de saúde muito maior, né, do que simplesmente questões pontuais, como tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas servem, né, são campanhas internacionais que servem justamente para chamar a atenção. E eu comecei o programa chamando a atenção da nossa rapaziada, né, que, assim como no Outubro Rosa a mulher é o foco, né, a saúde da mulher é o foco da discussão, no Novembro Azul o foco é a rapaziada, que normalmente é resistente, mas tem mudado isso ao longo dos últimos anos, e ações como Novembro Azul têm modificado essa percepção. Mas para falar do assunto, eu não sou especialista, claro, né? Não sou especialista. Estou novamente com o doutor Henrique de novo aqui, né? Doutor, muito obrigado pela participação. A gente lembrava que no ano passado a gente se encontrou aqui no estúdio, né, doutor? Exatamente. O doutor Henrique é o responsável pelo setor de oncologia do nosso querido Hospital São José e dispôs de um tempinho aqui para a gente bater um papo sobre essa questão, né, sobre essa problemática envolvendo o Novembro Azul. Mas antes de falar da saúde do homem, né, eu queria perguntar ao doutor Henrique com relação ao câncer de uma forma geral, né, doutor? Essas campanhas, como Outubro Rosa, o Novembro Azul, têm ajudado na questão da informação, da propagação, da importância do diagnóstico precoce e tudo mais? Está fazendo a diferença, doutor? Bom dia a todos. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Eu acho que as campanhas, elas ajudam bastante na informação e no reconhecimento da população que deva ser cuidar da saúde. Sim. Por que o câncer é tão importante? Se nós olharmos para o Brasil, e eu tivesse colocado de uma maneira arredondando os números, é mais ou menos como se a gente tivesse entre 500 a 600 mil casos anos e um pouquinho menos da metade disso de mortes causadas por câncer. Tem uma doença que tem um impacto muito grande. Quando a gente olha para custo, e você olhar para o custo mundial, hoje, estimativas de 2010, então nós estamos falando de 7 anos atrás, 1,10 trilhões de dólares ano o mundo gasta com câncer. Então, hoje em dia, eu acho que não tem como, numa doença que acomete muita gente, que a gente corre o risco de morte e que custa muito caro, a gente tem que olhar o que é que eu posso fazer para prevenir e o que é que eu posso fazer, se eu tenho, para descobrir mais cedo. Falar em prevenção, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Qual seja, hábitos. Fumo e bebida alcoólica. O hábito do fumo e o hábito de beber hoje claramente estão relacionados com o aparecimento do câncer. Fumo, zero chance de fumar. Bebida alcoólica moderada, né? Nem moderada. Eu acho que se tiver um consumo mínimo, eu acho que os impactos, os efeitos serão modestos na saúde como um todo. E eu digo que, além disso, a gente tem um tripé da saúde olhando para o câncer, que ajuda em outras doenças, tá? Que é obesidade, qualidade da alimentação e atividade física. Falando um pouquinho de cada uma. Obesidade é uma que eu luto todo dia. Né? Todos nós lutamos todo dia. E ter uma alimentação saudável e atividade física ajuda um pouquinho. Mas a obesidade hoje, claramente, é como se ela fosse um tipo de câncer. Um tipo de câncer. A existência de tecido adiposo, ele propicia o aparecimento de câncer. Atividade física. Existem vários estudos comprovando que manter a atividade física, as recomendações mundiais são 150 minutos por semana, 30 minutos por dia. E eu não estou falando de exercício. Eu não estou falando de ir para academia. Eu digo brincando, se você for para o shopping, andar passear, 30 minutos já é e usar atividade. O cartão de crédito do marido, você fica com saúde e o marido fica doente. Olha aí a modalidade boa para a mulherada. Então, mas 30 minutos não é muito. Não é muito. Protege a saúde contra o câncer. E uma alimentação rica em fibra, baixa em gordura, sem embutidos,
menos carne vermelha. Tudo isso ajuda a proteger a nossa saúde. Lembrando que parte do que eu disse tem a ver com a doença cardiovascular também. Então, se nós olharmos câncer e doença cardiovascular, nós estamos prevenindo a grande maioria prevenir como um todo, das doenças que matam o ser humano. Agora, doutor, o senhor falou aí de aspectos que estão muito relacionados, mas muito relacionados mesmo, ao nosso novo estilo de vida, né? Hoje, o brasileiro, de uma forma geral, né, adotou esse estilo de vida de alimentos rápidos, práticos, e às vezes nem são alimentos, a questão do sedentarismo, de atividades, né, excessivamente concentradas no trabalho, sem a questão de você buscar momentos de lazer, momentos de convívio familiar. É praticamente a nossa relação de vida, o nosso modo de viver, nadando contrário a essa corrente de prevenção e tudo mais. De doença. Ou seja, a gente tem que ter uma vida saudável para poder ter saúde. E nem sempre é tão complicado. Porque a gente pensa, de novo, atividade física, a gente pensa em ir para a academia. E nem sempre é 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, essa é a recomendação da Sociedade Ao invés de elevador, subir de escada, né? Vai pegar um táxi, vai a pé, usa bicicleta. Exatamente. Protege, entendeu? Então eu acho que essas questões elas têm que ser levadas em consideração pela população como um todo. Quer saúde? Cuide dela. Tem que procurar ela, né? Não vai no sentido contrário, que é o que a gente sempre fala aqui. Agora, doutor, também muitas questões relacionadas a este modo de vida, sobretudo na questão da alimentação, estão sendo colocadas assim para a sociedade como algo... É muito mais fácil, você não vai perder tempo fazendo, compra essa praticidade. Eu já ouvi muitas vezes aqui de nutricionistas, de médicos que passam aqui pelo nosso programa, que o grande mal hoje da sociedade é o fato de nós descascarmos menos e abrirmos mais embalagens, né? É bem por aí? Acho que a alimentação está guiando também. A dieta rica em fibra. Isso, exatamente. Versus a dieta rica em caixa, elas estão em sentidos opostos. A lata e a caixa estão em sentido oposto. Contrários, né? Daquilo que é a casca, digamos assim. Ou Viva seja, a caixa e contra a lata e o... Deixa a lata de lado. E o que a gente sempre fala aqui, né, gente? Você é literalmente aquilo que você come, não tem jeito. E está dentro, né, desse tripé que o Dr. Henry lembrou muito bem, que é a atividade física, é a boa alimentação, né? Então, não há como você fugir dessa história. Agora, e a rapaziada, né? Os nossos amigos que estão em casa... Deixa eu só fazer mais um comentário que eu vinha vendo no carro e comentei, que estava comigo, que eu vi isso ontem à noite. Saiu ontem um estudo, dia 21 de novembro, na verdade, ele saiu publicado. Fizeram uma grande análise de casos nos Estados Unidos, eles viram que tudo isso que a gente conversou aqui, em cada 10 casos de câncer, você poderia evitar 4 casos. Só com um modelo de saúde. Então, a gente, quando olha para custo em saúde, a gente esquece que quando a gente cuida da saúde, vai custar mais barato para o sistema. O Estado porque o câncer não vai aparecer. Quando nós falamos de câncer de próstata, nós já falamos em diagnóstico de câncer. Nós não falamos em prevenção de câncer. Eu falei de atividade física, mas teve um estudo ano passado que demonstrou que a atividade física protege o homem contra câncer de próstata. Então, como a atividade física é importante na prevenção. E se você colocar atividade física versus obesidade, a atividade física tem um sistema protetor provavelmente maior do que a própria obesidade. Eu não estou falando, eu não tenho conflito de interesse nesse comentário, mas brincando, como isso protege a saúde. Protege, então, falando um pouquinho do câncer da próstata, né? Talvez até um tempo atrás eu tinha algumas questões em relação a diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque quando a gente olha esse assunto, e esse é um assunto que gera muito debate, eu digo que a gente tem 2 olhares, o olhar da pessoa, do paciente, população, e um olhar para o sistema de saúde. Quando você olha para o sistema de saúde, você quer alguma coisa que, ao detectar, traga benefício de aumento de chance de cura com custo compatível.
Quando eu olho para o indivíduo, eu não penso desse jeito. Mas numa população de mais de 200 milhões de pessoas, não dá para você desenvolver programas sem ter as garantias de que esse programa é efetivo. Só que hoje a gente sabe que existe um grupo de pacientes que não é tão pequeno, que podem ter câncer de próstata mais agressivos. Verdade. Então, eu acho que a questão central, que sempre se discutiu por que diagnosticar precocemente, porque a gente achava, e esse é o fato relevante, que o tumor de próstata demora entre o aparecimento da primeira célula e a morte do paciente, se ele não fizer nada, de 10 a 15 anos. Então, é uma doença de longo tempo. Uma doença de longo tempo, será que faz sentido diagnosticar em alguém de 80 anos de idade? Será que diagnosticar em alguém de 60 anos de idade, minha idade, eu tenho 62, em que você vai ter uma doença que você eventualmente não vai tratar, faz sentido diagnosticar precocemente? Hoje eu diria que sim. Sim. Não imaginando que eu vá tratar a doença, mas que muitas vezes nós vamos acompanhar. Então, eu vou seguir o paciente e vou escolher o momento do tratamento. E seguir o tratamento com diagnóstico de câncer de próstata é sinônimo de, eventualmente, repetições de biópsias, periodicamente, para garantir que aquele tumor inicial, que era menos agressivo e indolente, não se transforme num tumor mais agressivo e que necessite tratamento. A isso a gente chama de vigilância ativa. Antigamente a gente falava de observação. Você vai, diagnostica e observa. Hoje não. Hoje a gente diagnostica precocemente, mas faz vigilância ativa. Significa fazer PSA, fazer toque, fazer exame de imagem e, eventualmente, repetir a biópsia para saber o comportamento da doença. Diagnóstico de câncer de próstata não é sinônimo de tratamento. É sinônimo de segmento. Segmento. E tem uma dificuldade muito grande também, né, doutor? A gente já ouviu também de alguns especialistas que os sintomas são silenciosos, né? Normalmente, se não é feito, por exemplo, o PSA anterior, é difícil de você encontrar, até pela questão da imagem, né? Tem essa dificuldade também, né, sim, técnica. O diagnóstico, ele é feito não basicamente por sintoma, mas ele é feito pelo toque, em que você detecta uma nodulação anormal e o PSA alterado. Obviamente, associado isso ao exame de imagem. Então, esse tripé, ele é importante no homem. Então, o homem, a partir dos 50 anos de idade, ele deve ter o seu segmento realizado anualmente. Se ele tiver uma história familiar de câncer de próstata, existe a forma hereditária do câncer de próstata. Sim. Que não é tão comum, obviamente, nós estamos falando de uma população menor, mas, de qualquer forma, esses precisam de iniciar um pouquinho antes, possivelmente aos 45 anos de idade, esse segmento. Ou seja, tem que estar de olho mesmo, gente. E aí é o que a gente sempre fala aqui, né? Não só para uma determinada idade, mas utilizar o instrumento da medicina preventiva, né? Porque é um instrumento, infelizmente, sobretudo na saúde pública, meio que negligenciado mesmo, deixado de lado. E a gente precisa tanto, porque, como o doutor Henry disse muito bem, reduz tanto os custos da medicina pública, reduz tanto os custos familiares do próprio paciente. A gente precisa colocar isso como prática de vida mesmo. Agora, eu tenho que fazer essa pergunta para o doutor Henry, porque não tem jeito, né? É uma pergunta que nos é colocada sempre. E com relação ao acesso deste indivíduo a esse tratamento, seja na parte pública, seja na parte privada, como é que é o acesso? É difícil ainda, doutor? Está caminhando para melhorar? Olha, eu posso falar um pouquinho do Hospital São José. Sim. Tá? Do ponto de vista da nossa instituição, que é uma instituição filantrópica, cujo foco principal é o atendimento do SUS, nós temos um atendimento misto, mas o nosso foco é o SUS. Eu diria que, com todas as dificuldades que o sistema tem nos impostos esses anos todos, seja pelo volume de pacientes, seja pela dificuldade do sistema público remunerar, e eu digo remunerar, não estou falando do que eu acho que deveria custar, não. Repasse de recursos. Quer dizer, hoje a gente tem uma dificuldade na cidade de Teresópolis do repasse, que é obrigatório, que esse dinheiro vem do governo federal. Teresópolis é gestão plena, o dinheiro chega na cidade, ele não é repassado para os hospitais. Isso hoje é uma crise que a cidade está vivendo, mas mesmo assim o serviço
continua funcionando normalmente. Nós temos um serviço de urologia, o doutor Pombo, Manuel Pombo, já esteve aqui, eu estaria junto com ele, mas infelizmente eu não pude vir. Ele é o chefe do serviço. Nosso serviço de urologia funciona muito bem coordenado por ele, a equipe é excelente. A oncologia tem, obviamente que limitado àquilo que o SUS oferece. Sim. Mas o acesso na cidade existe. No Rio de Janeiro, seja na cidade, no estado ou no Brasil, a gente sabe a crise que nós estamos vivendo. Então, o Brasil vive um problema eu chamo de subfinanciamento. O volume de recurso ele é insuficiente, sim, mas nós vivemos problema de gestão. Ou seja, se o recurso que existe, que é destinado ao SUS, fosse recebido de forma adequada, eu diria brincando, eu uso muito uma expressão com os meus pacientes: pobre mais limpinho, nada de especial, mas é uma brincadeira que mas seria usual, eu sou né, pobre mais limpinho. Mais limpinho, Ou seja, gente, dá para fazer direito mesmo com recurso finito. Dá para fazer. Eu sei que a gente faz direito, mas não é aceitável o repasse que o SUS prevê não chegar na ponta. Não é razoável. Tem subfinanciamento, existe incorporação de tecnologia no Brasil que é extremamente complexa, porque hoje a gente imaginar que existe tratamento, por exemplo, de pílula para câncer de pulmão a quase R$35 mil uma caixa por mês, não é uma equação simples. Não é uma equação simples. Quando a gente olha para os Estados Unidos e vê que do PIB americano está chegando a 20% do PIB americano, que é muito maior que o brasileiro, com o gasto em saúde, a gente vê que a gente tem um problema mundial. Entendeu? Hoje em dia a gente usa a expressão toxicidade financeira, imagina, de tão alto que são os custos impostos de medicamento e de tratamento como um todo, e obviamente que o Brasil, para poder incorporar tudo isso, não é fácil, não é uma equação simples. Mas, de novo, o recurso do SUS é possível fazer um trabalho bem feito, com os limites, mas bem feito, porque muita coisa pode ser feita, os pacientes podem ser curados com o que a gente tem hoje no SUS. Seja cirurgia, seja radioterapia, seja hormonioterapia com radioterapia, isso tudo está previsto no SUS, isso tudo inclui a grande maioria dos pacientes, isso cura. É verdade, a gente só tem que fazer direito, né? Só tem que fazer direito. Doutor Henry, muito obrigado de novo pela sua participação, sempre muito importante receber o doutor aqui, porque a gente tem essa oportunidade de compartilhar, né, tanto conhecimento, e você que está em casa, né, tem a oportunidade de ter aí algumas de suas dúvidas aí realmente esclarecidas. Doutor, é sempre um grande prazer receber o senhor, muito obrigado de novo pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez te encontrar. É isso aí. Foi um prazer. E para você que está em casa, não acabou não, tá? Tem mais um bloco, daqui a pouco o Vanderlei Pérez vai estar aqui comigo, a gente vai discutir essa questão aí, né, do vídeo dos vereadores. Então não saia daí, você já sabe, né? No próximo bloco tem assunto polêmico, tem assunto quente, eu quero a sua participação. Já já a gente está de volta.